Afinal, chegou a hora de realmente investir na bolsa de valores? Será que a nossa bolsa de valores vai começar a subir de forma gradual? A renda variável ela vinha passando aí por um processo de baixa atratividade, muito por conta da alta atratividade da renda fixa. Entretanto, mesmo com juros estando tão alto aqui no Brasil e mesmo com previsões de subir, ainda assim há quem diga que a renda variável, a bolsa de valores, vai começar a se valorizar em breve, e muito disso daí se dá basicamente por conta de fatores externos relacionados aí principalmente à guerra comercial e outros acontecimentos que se desenrolaram lá nos Estados Unidos sob o governo do Trump. Então o que acontece, mano? Recentemente a gente conseguiu observar que nós tivemos muita fuga de capital, ou seja, muitos investidores internacionais saíram do Brasil, principalmente ano passado. Nós tivemos aí uma fuga de capital de bilhões. E o que acontece? Parece que esse dinheiro está voltando para o Brasil. E a partir do momento em que esses investidores estão voltando para o Brasil, muito por conta do que a gente ainda vai falar sobre a guerra comercial e as incertezas relacionadas aos Estados Unidos. Entretanto, esses investidores estão voltando para o Brasil e muito dessa volta desses investidores está impulsionando o nosso dólar para baixo. Como você já sabe, aí, a gente que estava com o dólar na casa dos R$6 até pouco tempo atrás, hoje em dia o dólar já está girando ali na casa dos 5,60, 5,50, no máximo 5,70. E muito desse dólar mais fraco aqui no Brasil está se dando por conta da chegada desses investidores internacionais que estão alocando dinheiro tanto na renda fixa, em busca ali da alta taxa de juros. Só que nós também estamos tendo uma grande entrada de investidores na bolsa de valores, entendeu? Bolsa de valores brasileira vai recebendo aí muitos investidores, não somente a bolsa de valores do Brasil, mas também os mercados de capitais da Colômbia, do Chile e de outros emergentes. E por que isso daí está acontecendo? Basicamente porque o investidor internacional está meio incerto em relação aos Estados Unidos, política econômica dos Estados Unidos, muito por conta da guerra comercial que está sendo travado contra a China. Parece que a China entrou em contato com os Estados Unidos para tentar negociar essas tarifas, e aparentemente os Estados Unidos, o governo Trump também está aberto a negociar. Entretanto, a forma como o Trump impôs as tarifas, não somente contra a China, mas também contra outros aliados comerciais, como por exemplo o Canadá e o pessoal lá da Europa, isso daí meio que assustou o investidor internacional, tendo em mente também que trouxe um certo resquício de que os Estados Unidos ia entrar em recessão. Atualmente essa hipótese de recessão americana foi descartada, e isso daí contribui inclusive para que o Fed não cortasse juros, porque não tem por que cortar juros, afinal a atividade econômica está aquecida. Só que por falar em Banco Central, por falar em Fed, além de todas essas incertezas em relação à guerra comercial, ainda existe a incerteza que surgiu depois que o Trump brigou com o Jay Powell, o presidente lá do Banco Central americano, onde o Trump ele quer que corte juros, o Trump ele quer uma atividade econômica mais aquecida, só que o presidente do Fed já avisou que não vai cortar juros na base da canetada, vai cortar juros com base nos dados, com base nos dados de desemprego, do payroll e etc. E aí surgiu até aquela fala do Trump, que ele falou que estava pensando em demitir o presidente do Banco Central e tal. E isso daí, assustou os mercados, entendeu? Fez com que o dólar perdesse valor, perdesse força, né? E os investidores internacionais começaram a pensar se vale a pena deixar todo o capital ou boa parte do capital somente alocado em ativos dolarizados, e começaram a diversificar mais o patrimônio. E toda essa briga aí, do Trump como presidente do Banco Central, ela assustou os investidores, basicamente porque a gente sabe que os Estados Unidos é uma democracia pujante, entendeu? E a partir do momento que o Trump ele insinua que vai interferir em uma instituição que
atua de forma independente, que é o Banco Central americano. Então os investidores viram que isso daí soa como um risco, entendeu? Um risco para os investimentos, um risco para a manutenção da carteira. Afinal, os investidores preferem investir em locais que possuem instituições que atuam de forma independente, não de forma arbitrária ou através da canetada, entendeu? Igual a gente está vendo na Colômbia. A Colômbia, ela tá com a inflação estourando, só que mesmo assim o Petro, que é o presidente da Colômbia, pressionou o Banco Central colombiano e os caras baixaram os juros, entendeu? Então você consegue observar na Colômbia lá um negócio totalmente contraditório. Os caras estão com a inflação estourando, os caras estão com o câmbio estourando, só que mesmo assim estão abaixando os juros para tentar manter a atividade econômica aquecida, para que dessa forma o governo Petro não sofra quedas na popularidade, entendeu? Então, de maneira geral, o mercado olha isso daí, essa pressão sobre o Banco Central de maneira não tão bem vista, entendeu? E isso daí gera um certo medo ali nos investidores em deixar todo o capital sobre aquele país, sobre a moeda daquele país. E isso daí fez com que os investidores começassem a rotacionar mais recursos ao redor do mundo. E quando começa essa rotação, então os emergentes, eles são os mais beneficiados, né? Muito por conta dos juros que estão sempre altos nos emergentes, como por exemplo a gente aqui no Brasil, que temos juros aí muito altos. E mano, a gente começou a receber muito dinheiro de lá de fora, de investidores que estão tirando uma parte do dinheiro que eles têm ali em dólar, estão mandando para emergentes, e a gente está recebendo uma parte aí desse dinheiro, dito que entre os emergentes nós somos os principais, entendeu? E aí a nossa bolsa de valores começou a receber ali uma grande entrada de capital, e com isso daí é de se esperar que, caso continue essa incerteza sobre o dólar, é de se esperar que a gente continue se beneficiando, é de se esperar que a gente continue tendo altas na bolsa de valores, mesmo com a taxa Selic estando tão alta. Então, será que essa é a hora realmente de investir na bolsa de valores, de voltar para a bolsa de valores? Ano que vem a gente vai ter, segundo projeções do mercado, a gente vai ter cortes nos juros. O presidente Galípolo do Banco Central já deu a entender que a taxa Selic já subiu a um patamar restritivo o suficiente, ou seja, já está alto o suficiente, e a inflação, mesmo que ela esteja ali muito acima da meta, ela vai estar mais controlada no que vem. E a inflação estando controlada, então vai ter corte de juros, e tendo corte de juros aqui no Brasil, a bolsa de valores passa a se valorizar ainda mais, entendeu? Então, se realmente as projeções do mercado se concretizarem e a gente tiver, além dessa entrada de capital que está tendo por conta de um dólar mais fraco, a gente ainda tiver juros menores aqui no Brasil a partir do ano que vem, então é de se esperar que a bolsa de valores ela suba ainda mais. E quem entrou ou quem está entrando agora, entendeu? Acaba se beneficiando mais do que quem pretende entrar somente ano que vem, entendeu? Quando o juro já estiver baixo e quando o mercado já estiver mais alocado. Eu acredito que se você é investidor de médio e longo prazo, mano, esses momentos aqui para você é bom, entendeu? Porque você sempre compra ativos em promoção, e se tá subindo agora, entendeu? Se a bolsa tá voltando a subir agora, você se beneficia de ativos que você já comprou lá atrás, quando a bolsa ainda estava em baixa. Não somente a bolsa, mas também fundos imobiliários, outros ativos de renda variável. Então é aquele negócio, é manter sempre a visão. Bolsa de valores é médio a longo prazo, entendeu? E quando a gente observa esses movimentos, quando a gente observa que a bolsa ela pode dar uma guinada para cima, então a gente se aloca antes desse movimento acontecer. Então ele está se iniciando agora, aparentemente esse movimento de alta de bolsa de valores está se iniciando agora por conta dessa transição do dólar, e o pico pode chegar aí ano que vem, impulsionado pelo corte da taxa de juros, entendeu? Então quem está se posicionando agora, talvez ano que vem se dê bem, talvez não se dê bem, talvez os juros
não seja cortado. Só que no geral quem investe de médio a longo prazo tá sempre se dando bem, tá sempre aproveitando, tá sempre comprando promoções, e é basicamente isso daí que importa. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Você acha que o dólar ele vai continuar perdendo valor, ou ele vai voltar aos trilhos com base nas novas políticas econômicas que o Trump ainda vai adotar ainda? O governo dele começou agora, né, mano? Então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o que você acha disso daí? Você acha que essa rotação de dólar para outras moedas, outros países vai continuar? Você acha que o Brasil vai continuar se beneficiando com isso daí? Comenta aí abaixo sua opinião aí, mano. Eu já se inscreve no canal aí, tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada. Sempre falando sobre dinheiro. Tudo que esteja relacionado a dinheiro você já sabe que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve aí. Deixa aquela ativada no sininho, porque você já sabe que em breve juntos nós seremos ricos.